Uma banda marcial é um grupo de músicos que usam instrumentos para suas apresentações. Aqui no Brasil, elas surgiram no período colonial. No século XIX, as bandas começaram a se apresentar nos coretos das cidades, o que atraía um grande número de pessoas. Influenciadas pelo militarismo e por bandas estudantis norte-americanas, elas se multiplicaram e ganharam estilos diferenciados. Atualmente, sofrem com algumas mudanças culturais, mas a história e a arte das bandas marciais ainda é uma tradição que pode durar muito tempo. Em muitas cidades do Brasil, as bandas são fortes representações da tradição musical que é passada de geração em geração. Percussão, metais, madeiras, estes são alguns dos instrumentos que ajudam a dar vida às bandas. Uma banda marcial é uma composição, né, que agrega recurso humano e instrumental. E o que caracteriza a banda marcial são os instrumentos que ela pode utilizar. Ela pode ser utilizada os trompetes, trombones, bombardinos, trompas, sousafone, tuba sinfônico, trombone baixo, flugelhorn, e além da percussão, né? Caixa, bombo e pratos são os básicos, e a partir daí nós podemos ter o gongo sinfônico, rotom-tom, pandeiro, tamborim e uma gama instrumental percussiva que é permitido, né? Quando se diz banda marcial, quer dizer que a banda ela respeita a marcialidade. Ela é uma banda de marcha. Então ela é mais para a rua, para desfiles. Os instrumentos de percussão, eles são instrumentos que são carregáveis, bumbo, caixa, tênor, pratos, instrumentos móveis. E os instrumentos de sopro são da família dos metais. A banda marcial ela se caracteriza por ter instrumentos de sopro, todos da família de metais. Que são esses instrumentos? São todos os instrumentos que têm um bocal na frente, que são movidos pela vibração para produzir som. Qual é a outra família? A família das madeiras, que inclui a flauta, o clarinete e o saxofone. Esses instrumentos não pertencem à banda marcial. Em suas apresentações, muitas bandas usam coreografias marcadas por movimentos que exigem dedicação, treino, postura e muita concentração. Os instrumentos, eles dão, vamos dizer assim, cor à música. Nós temos instrumentos mais graves que são fundamentais para dar peso, né? Que são os baixos, né? O tuba e o trombone baixo. Tem os trombones tenores que são, como o nome já diz, o som tenor, né? O som médio. E tem os agudos, que são os trompetes. Tem o mais suave, que é o flugelhorn, para fazer um solo, por exemplo. E tem os instrumentos que trabalham uma região aguda, que é a trompa, né? Então, de acordo com o que você precisa da música, você privilegia mais ou menos um determinado instrumento. E os demais vão trabalhar para dar corpo para isso daí. A criatividade é um fator fundamental que pode diferenciar os estilos das bandas. A banda marcial tem como característica também a movimentação. Então ela se locomove de um espaço a outro e há uma padronização desses movimentos. Então o treinamento disso é muito intenso. Você precisa ter alinhamento, né, da coluna, da fração, que é a lateral. Você precisa trabalhar o mesmo estilo de marcha, a mesma movimentação de pés, levantar na mesma altura, ter uma postura física que transmita elegância, né, exuberância, garbo, e não pode estar virando a cabeça para os lados, porque isso aí traz prejuízo, né, no garbo. E essa movimentação para se agrupar para tocar
é muito trabalhada, cada um tem que saber a sua posição, né? E de acordo com o instrumento, ela é diferente em relação aos demais. Só que nós trabalhamos um pouquinho diferente aqui no Senai. Eu gosto muito de coreografias. Então eu faço algumas coreografias com o movimento da banda toda, entendeu? Saindo um pouco dessa marcialidade, desrespeitando um pouquinho esse tradicional, né? Então, geralmente no desfile de 7 de setembro, que nós temos um público grande e o público vê a banda de cima, né? Não no mesmo nível, então a gente procura explorar isso. Então a gente ensaia para fazer alguns movimentos, uma ola, uma virada, umas paradas, um agachamento, alguma coisa assim para cativar o público também. Então eu acho que a música não é só som, é mais visual também. Existem características diferentes, né? E essas características são bastante próprias. A nossa banda, por exemplo, ela tem a característica de tocar músicas mais céleres. Não pode tocar música muito lenta que não encaixa bem na nossa banda. E música com um grau de vivacidade mais intenso. Então, faz parte da nossa característica, né? E isso não tem uma explicação factível. Eu acho que é um gênio musical do pessoal aqui da banda do Liceu de estar tocando esse tipo de música. Há outras bandas que preferem músicas mais lentas, vamos dizer assim, sem essa intensidade toda, e consegue trabalhar isso muito bem. São particularidades diferentes. Você sabe com quantos instrumentos se faz uma fanfarra? Diferentes formações foram criadas com o passar do tempo, mas os instrumentos mais comuns são o surdo, a corneta, o cornetão, o bumbo, a caixa, o repique e o prato. Daqui a pouco, no Tradições do Interior. Com o passar dos anos, eu acho que há uns 20, 30 anos atrás, se cresceu muito as bandas em escola, começou a desenvolver mais esse trabalho de bandas. A tradição do dia é a banda. Marcial, fanfarra, marching band. O estilo pode variar bastante na hora de cativar o público. Quando a gente fala em marcial, a gente começa a generalizar, achando que toda banda que vai para a rua é uma banda marcial. Existem 3 tipos de bandas. São as fanfarras, que geralmente as escolas, né, o tradicional é aqueles instrumentos somente de percussão. Hoje mudou-se muito, hoje tem muita fanfarra que já tem instrumentos de sopro dentro, com instrumentos que não têm pistos, mas tem gatilhos. Então evoluiu demais as bandas hoje. E as bandas marciais e as bandas musicais. Existe banda marcial de marcha e também existe banda musical de marcha. Então a diferença entre elas é mais ou menos isso. Tem umas que só vão instrumentos de percussão, outras, como no caso das bandas marciais, instrumentos de sopro e instrumentos de metais, que são os que são movidos pela vibração de som, por bocal. E os instrumentos da família das madeiras, que aí as bandas musicais, o timbre dela é um pouco mais rico, porque ela utiliza a flauta, o saxofone, o clarinete, o que uma banda marcial não utiliza. Então as diferenças aqui são mais ou menos essas aí. A fanfarra, ela tem cornetas, né, que quando tem pisto, tem um pistão só.
e possibilita tocar algumas notas, vamos imaginar um teclado de um piano. Ela consegue tocar determinadas notas, não todas elas. E para se montar uma música é necessário fazer uma combinação, uma junção desses instrumentos em momentos diferentes para complementar a harmonia, a sequência melódica. Já na banda marcial, nós temos uma escala completa, que seriam as teclas brancas e negras do teclado, o que possibilita que um instrumento só faça uma melodia inteira, podendo ter variações de acordo com o timbre e com a solicitação do que a partitura quer. Com o passar do tempo, as bandas se modificaram e incorporaram estilos americanos. Algumas até resgataram formatos e influências que fizeram parte da sua trajetória histórica. As primeiras formações foram com fanfarras, né? E nem corneta havia. Era só percussiva, né? Caixa, bombo e prato. E a partir daí, eu acho que através de influências norte-americanas, especialmente, e europeias, começaram a ser inseridos as cornetas e posteriormente trompetes, trombones, e a partir daí foi ganhando corpo, né? E até se espelhando em orquestras sinfônicas, assistindo, ouvindo e percebendo que a música ia muito além daquilo que se executava nas bandas. As bandas tomaram uma forma mais complexa, instrumental e também de qualidade. Então eu acho que o crescimento foi a partir daí. Eu acho que o Exército que começou pelo que o meu conhecimento na área, é mais que as bandas do Exército tinham as bandas que moviam as tropas. Aqui no Brasil mesmo começou assim. Depois se transformou muito, as bandas, existiam muito aqui no Brasil, bandas de coreto. Inclusive eu iniciei em bandas de coreto. E aí depois, com o passar dos anos, eu acho que uns 20, 30 anos atrás, se cresceu muito as bandas em escola, começou a desenvolver mais esse trabalho de bandas. Foi se aprimorando, sempre vendo as bandas dos Estados Unidos, né, que acho que é o visual, né, é o que a gente busca sempre, aparecer muito com eles, né, porque lá é muito forte. Então todas as universidades, todas as escolas têm uma banda, não uma, tem várias dentro de uma mesma universidade. Então lá é muito difundido. Então eu acho que a gente copiou muita coisa de lá para cá, por exemplo, as balizas, que a gente coloca as balizas, os movimentos do pessoal de corpo coreográfico na frente, as bandeiras, o estandarte na frente. Então eu acho que a gente copiou muito, bastante. O americano, ele mistura tudo isso. Então ele coloca os instrumentos de madeira e os instrumentos de metais para ser uma banda que eles chamam de marching band. Então a minha banda aqui no Senai, ela é próxima de uma marching band. Só que lá tem 300 músicos e aqui eu tenho 40. É um pouquinho diferente só isso. Tem as drumline, né, que trabalha uma percussão com glockenspiel, xilofone, tímpano sinfônico, bombo, caixa, né, uma gama de instrumentos, e que é bastante interessante e que nós incorporamos um pouquinho disso, né? Que tal conhecer alguns significados da palavra fanfarra? Antigamente, o termo era utilizado para indicar os toques de trompas e clarins durante as caçadas. A mesma palavra também representa uma passagem curta executada por uma orquestra. E claro, tem ainda os grupos musicais que ficaram tão conhecidos em todo o país. Mudanças culturais, manutenção de estrutura, economia. Esses são alguns fatores que têm contribuído para o fim de algumas bandas.
no Brasil, infelizmente, as bandas têm ficado cada vez menores. Daqui a pouco, no Tradições do Interior. As bandas marciais são o assunto de hoje no Tradições do Interior. Elas surgiram no Brasil ainda no período colonial e ao longo de suas histórias se aperfeiçoaram e ganharam características próprias para cativar o público. Mas nos últimos anos a economia e algumas mudanças culturais não têm contribuído muito com essa tradição. E no Brasil, infelizmente, as bandas têm ficado cada vez menores, em função da mudança comportamental mesmo, né? Depois da inserção do computador doméstico, especialmente, do celular acessível a qualquer pessoa, as pessoas estão dedicando muito tempo a isso e desprezando oportunidades, como tem na parte cultural, das bandas, coral, dança, no esporte, né? Basquete, futebol, handebol, etc, etc. Agora, as bandas brasileiras, infelizmente, têm esse problema, mas há campeonatos estaduais, regionais e nacionais que são divulgados, né, por entidades formadas para isso. São campeonatos bastante interessantes, mas que, infelizmente, têm tido umas bandas menores e não com tanta qualidade como havia alguns anos atrás. Em janeiro de 2015, na cidade de Bauru, interior de São Paulo, a tradicional Banda do Liceu foi extinta, após 75 anos de existência. Apesar das perdas, as federações trabalham para apoiar e divulgar o trabalho das bandas. No estado de São Paulo existem 5 associações. Então as bandas, elas filiam-se a essas associações e tem uma federação também que promovem concursos, promovem debates, tem aulas, workshops. Então elas tentam divulgar esse trabalho dentro da cidade, né, da sociedade. E eu acho que cresceu bastante. Apesar de algumas cidades não serem tão fortes assim, mas tem algumas outras que são muito fortes na divulgação dessas bandas. Então é muito da cidade. Muitas das histórias das bandas estão diretamente ligadas às vidas de pessoas que fazem da música um motivo para seguir em frente. A banda, para mim, foi um sonho de criança. Eu vim assistir na Avenida Rodrigues Alves, numa ocasião que a Banda do Liceu foi campeã do concurso nacional da Rádio TV Record. Devia ter, talvez, 8 anos de idade. A minha mãe me levou e a Avenida Rodrigues Alves ficou lotada para ver uma apresentação única da banda. E nesse momento eu senti que eu queria entrar na banda, né? E os anos passaram, até que eu estudei no liceu, né? Tive a oportunidade de entrar na banda. Em 1976, eu ingressei na banda e comecei a tocar. Viajei mais de 200 municípios com a banda, estive no Chile, estive na Argentina, já fomos convidados para tocar nos Estados Unidos, Venezuela, China, Japão. Com 9 anos eu entrei na banda de Garça, na banda musical Santa Cecília. Com 10 anos o meu pai me presenteou com um saxofone tenor, que era maior que eu, que o saxofone tenor é um pouquinho grande. E eu já tocava em bandas de baile com 11 anos de idade. Então eu pedi autorização para os meus pais, né, para o juizado de menor, para eu poder participar em bailes. Então aí que foi crescendo essa vontade pela música, então aí não teve jeito, música, música, música direto. Para manter as bandas marciais presentes em nossa cultura, os ensinamentos aprendidos por anos são passados à frente e a recompensa maior é a realização.
É assim, você começa a trabalhar, por exemplo, vamos começar a trabalhar uma música, ela começa do zero. Então eles não conhecem a música, então eles precisam individualmente conhecer o arranjo, conhecer a partitura. Então você vai vendo, pouquinho em pouquinho, a música vai tomando parte, vai criando corpo, você vai colocando os instrumentos, ela vai criando corpo. Daqui a pouco ela está soando já um pouco melhor. Então quando você chega aonde você deseja mesmo, é fantástico. No começo, quando a gente está aprendendo, né, você precisa se concentrar no que está tocando e quando você vai marchar, você meio que fica desorientado. Mas depois do tempo a gente pega a prática e fica fácil. Quando pega uma música nova, a gente não está acostumado a tocar ela, então a hora que você está marchando você erra a nota, você esquece a parte, mas depois que vai ensaiando fica mais fácil. É muito gratificante quando se consegue transmitir um pouquinho do seu conhecimento, da sua cultura e começar a formar cidadãos melhores, porque a música não é só a beleza dela em si, ela ensina a pessoa a viver em sociedade, porque os instrumentos têm que conversar educadamente uns com os outros. E na banda nós falamos também do respeito ao meio ambiente, do respeito ao idoso, às crianças de maneira geral. Nós procuramos estar fazendo um trabalho além da música, sabe? Conscientização. Vidas dedicadas à arte, à formação cultural, vontades que superam dificuldades, tradições que deixam marcas e garantem a continuação da história. Eu fico muito gratificado, e não só quando vejo a pessoa tocando bem, que isso é o que traz um grande retorno para nós, mas quando as pessoas se dão bem na vida, se tornam pessoas decentes, pessoas de bem. É muito, muito gratificante. Eu me sinto muito bem aqui. É muito bom participar, eu aprendi muita coisa, então eu acho que foi uma sorte eu ficar sabendo e poder participar. Cultura, respeito ao outro. É uma coisa muito prazerosa de ver, de participar. Você faz amizade, você conhece vários lugares, é uma coisa muito boa. Sem música, não existe nada sem música. E você trabalhando nisso ainda é muito bom. O Tradições do Interior fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no site www.tv.nesp.br/Tradições do Interior. Até a próxima!